O texto aqui de 1 Samuel, capítulo 13, versos 8 a 13, tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje com relação à permanência na pregação e na condução, na pregação bíblica para a condução da obra de Deus. A finalidade da pregação e da exposição do Evangelho e do nome de Jesus. Aqui nós encontramos o versículo 8, em 1 Samuel 13. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Eu acho interessante o paralelo que nós fazemos com a viúva que importuna o juiz iníquo, né? Jesus fala assim, com relação à sua vinda, ainda que alguns a têm por tardia, né, a percepção das pessoas. 2 Pedro capítulo 3, versos 3 a 10, o apóstolo Pedro mostra que eles deliberadamente começam a agir de acordo com a sua própria natureza humana e caída, porque na realidade eles escarnecem, né? É isso que Pedro diz, que viriam os escarnecedores com os seus escárnios nos últimos dias. Até a comparação com o dilúvio, né? E o que Jesus fala também em Mateus capítulo 24, versos 37 a 39, essa relação do dilúvio, pouca salvação, 8 pessoas, com a proporção de pessoas salvas no último tempo. Daí a gente estranha esse negócio de igrejas aí superlotadas. Eu gostaria sim, né? Mas nós vemos ali em Atos 2:47 e 9:31 que é o Senhor quem acrescenta. Não é o Senhor quem predestina indivíduos, mas Ele acrescenta aqueles que verdadeiramente acolhem o amor da verdade para serem salvos. E Pedro fala lá que eles deliberadamente passam a viver da forma como eles querem. Por quê? Porque eles julgam que a vinda de Cristo é balela, que não vai acontecer. Aqui nós vemos Saul desobedecendo uma ordem de Samuel, porque julgou que Samuel estava atrasado. O que nós vemos no mundo hoje, e aí Pedro também cita isso, né? Ele é longânimo para convosco. Então, de repente, Deus está nos dando tempo, porque esta última geração ela vai presenciar tudo isto, né? Principalmente a geração de Israel. E aí nós vemos que Saul ele começa a desobedecer, né? Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto, que era só lícito ao sacerdote, né, ao profeta. Ele não era nada disso. Então são pessoas que começam a agir na obra de Deus da forma como elas querem. É claro, o entretenimento está na igreja hoje, o coaching, a inteligência emocional, a pregação financeira em oposição aos ensinos claros na doutrina dos apóstolos, e eles ficam nervosos ainda. Você pode trazer os textos, os versículos contextualizados no panorama bíblico, e os adeptos esses na realidade prosélitos, né, desses segmentos evangélicos ficam nervosos ainda, eles querem vir para cima de você. E você fala assim, mas meu irmão, meu amigo, você não está vendo aqui nas escrituras? Eles não se importam com isso. É uma igreja que está rica, ela se sente confortável. A igreja evangélica hoje, estranhamente e desgraçadamente, o próprio Cristo disse isso, né? Você é miserável, você está pobre espiritualmente, você está cega, sem as escrituras, você está nua, você está despida das suas vestes espirituais, porque as vestes espirituais, elas são os atos de justiça dos santos, a prática na eleição e na vocação, na frutificação, na santificação, que são promovidas pela semente da palavra de Deus em nós implantada, não sendo apenas ouvintes negligentes, mas praticantes das escrituras. Então essa igreja ela está miseravelmente confortável, porque ela está lá dentro, lotada, cheio dos seus pastores comediantes, cheios das suas palestras motivacionais, da realização pessoal, da riqueza, do conforto ideológico, porque essa igreja não quer confronto com o mundo,
e ela está lá dentro se sentindo bem. Não, nós não temos falta de nada. Quando chega um pregador bíblico, elas ficam irritadas. Não, fica aí a porta batendo. Eu que estou à porta e bato. Não, nós não queremos a palavra aqui dentro, porque a palavra confronta. Aí nós vemos essas igrejas superlotadas, as denominações superlotadas, em um período em que a própria Escritura diz que haveria pouca salvação, né? Então, e aí diz assim, no verso 10, mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazíveis, né? Quando o Filho do Homem vier achar a fé na terra, né? Aprazíveis, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo. Você lembra lá em Lucas 18:11, aquele fariseu que não tinha as escrituras, que se alavancava na sua própria capacidade? Nós vemos hoje a igreja sem a orientação para sua busca da realização pessoal do ego humano, né? E aí Paulo diz que eles andam na vaidade dos próprios pensamentos porque eles criam um Deus para si. A igreja, ela tem um chamado específico para ser uma nação sacerdotal, e existe um panorama para isso, existem regras e doutrinas para isso, mas ela não quer. Então ela pensa consigo mesmo, né? Olha Saul aqui, eu disse comigo, mas ele já tinha orientação. Por que ele vai dizer consigo mesmo? Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, 1 Timóteo capítulo 3, verso 14 a 16, que se ele tardasse, né, e aí a gente faz essa analogia com a demora de Samuel, e analogia com aquela percepção das pessoas com a demora de Cristo, e nem creem mais no arrebatamento da igreja e no retorno físico de Cristo. A Bíblia diz que Paulo fala assim, vocês já estão cientes pelas Escrituras de como vocês devem se portar na casa de Deus, na igreja do Deus vivo. Você não tem que pensar consigo mesmo. Você tem que olhar para a doutrina dos apóstolos, você tem que olhar para a regra que é a palavra de Deus. Você, pastor, tem que olhar para qual é o propósito do Evangelho de Romanos 1,16, que é o poder de Deus para a salvação. Você tem que olhar, pastor, o anúncio de Cristo nas suas primeiras palavras ministeriais em Mateus 4,17 e nas suas últimas palavras ministeriais em Atos 1,3, que era concernente ao reino de Deus. E toda a trajetória de Cristo foi falando do reino de Deus. Você tem que olhar, pastor, o anúncio dos apóstolos em Atos 8,12, que Filipe anunciava-lhes Jesus, e todos os que criam iam sendo batizados, tanto homens quanto mulheres. Você tem que ver, pastor, que o nome de Jesus é pregado em Lucas 24:47, com a finalidade de que se houvesse arrependimento para a remissão dos pecados. Você tem que ver, pastor, em Atos 3,19, que Pedro diz, arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Você tem que ver, pastor, que você já tem orientação nas Escrituras, que Pedro fala em Atos 2, 38, 42, e Paulo fala em Gálatas capítulo 1, verso 4, que o objetivo de Cristo, da morte, do sacrifício de Cristo, foi nos desarraigar deste mundo. Você está se rendendo ao povo porque eles estão se espalhando, eles estão indo embora. É isso que Saul disse aqui. E ele disse assim, forçado pelas circunstâncias eu ofereci o holocausto. E Samuel depois veio e disse para ele, você agiu loucamente, perversamente, porque você se afastou da doutrina cristã por causa das pessoas. Se as pessoas estão se espalhando, problema delas. Quem estão perdendo são elas. Elas estão se afastando de Deus. Elas ficarão sem salvação. Elas ficarão perdidas. São elas que irão para o lago de fogo. São elas que o próprio Deus disse que enviaria a operação do erro e do engano para que elas acreditassem na mentira. Porque antes disso, a palavra diz que eles rejeitaram o amor da verdade para serem salvos. Então, você permaneça. O que se requer dos dispenseiros, pastor, em 1 Coríntios capítulo 3, versos 10 e 11, é que eles não coloquem outro fundamento, e o fundamento é Cristo. E a Escritura fala de Cristo em Lucas 24, 27.
E também, pastor, o que se requer dos despenseiros, mesmo que tenham pouca força, como a igreja de Filadélfia, mas ela não tinha negado nem a palavra e nem o nome de Jesus, é que eles permaneçam fiel, cada um deles fiel ao texto bíblico, de acordo com 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, pastor. Então, movido pela circunstância, não tem circunstância nenhuma não. Nós já temos a orientação das Escrituras de como nós devemos nos portar na casa de Deus, na igreja do Deus vivo. A Bíblia diz que seria pouca salvação. Não adianta você tentar ganhar as pessoas com entretenimento, porque a Bíblia não permite isso. Lembra do louvor da harpa? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, ela eu vou proclamar. A palavra, o hino também diz que essa cruz tem para mim atrativos sem fim. A palavra diz, pastor, que os últimos dias as pessoas seriam atraídas por sinais e prodígios da mentira. Oséias 4,12, o meu povo consulta o seu pedaço de pau através de campanhas falsas e a sua vara lhe dá a resposta. Há manifestações espirituais, pastor, mas muitas vezes não é Deus. Deuteronômio capítulo 13, verso 1 a 4, eles consultam um profeta, um adivinhador, um falso profeta, e acontece o sinal que eles estão esperando. E Deus diz, não sigam eles. Apocalipse capítulo 13, verso 13 a 14, pastor, o anticristo e a sua horda satânica, e lá também de Apocalipse capítulo 16, versos 12 a 16, eles farão sinais e prodígios, eles são espíritos enganadores, eles farão isso e eles atrairão as pessoas